Olá! Nessa aula nós vamos discutir alguns aspectos sobre a estrutura e a função de serinoproteinases de venenos de serpentes. Essa classe de enzimas, as serinoproteinases, está presente em venenos das famílias Viperide, Crotalide, Elapide e Colubride, principalmente nesses venenos. Elas são responsáveis ou são aliadas a muitos dos efeitos sistêmicos observados no envenenamento por essas serpentes. Atuam sobretudo sobre componentes da cascata da coagulação sanguínea, sobre o sistema de fibrinólise, o sistema calicreína-cininas e a atuação sobre essas várias proteínas acaba resultando num desequilíbrio da hemostasia. As Snake Venom Serine Proteinases, que é conhecida pela sigla em inglês SVSPs, são classificadas no clã PA das serinoproteinases. Um clã, como nós já dissemos na aula anterior, num clã se agrupam diversas famílias de enzimas proteolíticas que tiveram a mesma origem evolucionária. Então, as serinoproteinases de veneno foram colocadas no clã PA, que é caracterizado, as enzimas das famílias presentes nesse clã apresentam 3 resíduos importantes, a histidina número 57, ácido aspartico 102 e a serina 195, no sítio catalítico. Esses resíduos estão próximos, então, espacialmente, como mostrado aqui nesta figura, resultando, então, na formação de uma região envolvida na catálise. Mais especificamente, as enzimas de venenos estão classificadas na família S1, da qual o protótipo é a enzima quimotripsina, cuja estrutura é mostrada aqui, mas também nesta família estão colocadas a tripsina, a elastase e a calicreína. O mecanismo de catálise apresentado por essas enzimas envolve a participação do resíduo de serina número 195. Queria esclarecer que essa numeração se refere à sequência de aminoácidos presente no precursor da quimotripsina, que é o quimotripsinogênio e que é usado então como padrão para a numeração. Então a serina número 195 é reativa, ela age, o seu grupo OH da cadeia lateral desse resíduo age como um nucleófilo, que ataca o carbono da carbonila da ligação peptídica então envolvida. Essa reação é dividida em duas etapas principais. Na primeira, na etapa de acilação, forma-se um composto intermediário chamado acilenzima. Neste esquema nós podemos ver que, no exemplo, esta é a ligação peptídica que vai ser clivada, por exemplo, neste caso pela tripsina, por exemplo, ou por uma enzima de veneno, e aqui está a enzima, tendo representada aqui apenas a cadeia lateral do resíduo de serina 195. Então, na primeira etapa, se forma esse intermediário em que a enzima está ligada na porção N-terminal em relação à ligação peptídica, enquanto a porção C-terminal já foi liberada. Numa próxima etapa de desacilação, a enzima, então, se separa desta porção ainda da cadeia polipeptídica, então completando a clivagem daquela ligação amida e a separação da cadeia de aminoácidos. Essas enzimas podem ser, a sua atividade pode ser medida em laboratório, por exemplo, por dois tipos de atividade. Elas apresentam todas, tripsina, quimotripsina, etc., e também as enzimas serinoproteinases de veneno, a capacidade de clivar uma ligação éster, como está representado aqui por uma molécula do composto tosil-arginil-metil-éster,
A arginina aqui é o aminoácido que é reconhecido e que é clivado, reconhecido por serinoprotease do tipo tripsina e as enzimas de veneno, e que é então um substrato favorável. Essas enzimas clivam ligações peptídicas logo após resíduos de arginina ou de lisina. Então aqui no exemplo da atividade esterolítica, nós temos o composto tosil-arginil-metil-éster com uma arginina e o grupo metil-éster. Por exemplo, sob a atividade catalítica da tripsina ou de uma enzima do veneno, o grupo metil-éster vai ser liberado, resultando então no composto tosil-arginina. Isso pode ser medido em laboratório, sendo um reflexo então da atividade enzimática dessas enzimas. A outra atividade que pode ser medida é a atividade amidolítica, já que a ligação peptídica que as enzimas proteolíticas clivam é, na realidade, quimicamente uma ligação do tipo amida, covalente. Então, neste exemplo, nós temos o composto benzoil-arginina paranitroanilida, que é incolor e que, sob a atividade catalítica da tripsina ou de alguma serinoproteinase de veneno, a serinoproteinase, então, vai promover a clivagem desta ligação amida, liberando o grupo paranitroanilina, que tem a cor amarela, e o resultado da reação, então, pode ser quantificado em um espectrofotômetro no comprimento de ondas de 405 nanômetros, geralmente. Agora um pouco de informação, conhecimento a respeito da estrutura dessas enzimas. Então, a estrutura primária das serinoproteinases de veneno são parecidas, parecida com aquela da tripsina. Elas apresentam uma cadeia polipeptídica de cerca de 232 resíduos na forma madura. O cDNA que codificam as serinoproteinases de veneno apresentam um peptídeo sinal e um propeptídeo, cuja sequência está mostrada aqui. No entanto, o processamento, a enzima que é responsável pela clivagem da ligação peptídica entre esse resíduo de leucina e o primeiro resíduo N-terminal da proteína madura, não é conhecida, a enzima que promove esse processamento. Elas apresentam, então, na sua estrutura primária, 12 resíduos de cisteína, que vão formar 6 pontes de sulfeto. 5 dessas pontes de sulfeto estão conservadas e são comuns a outros membros da família da quimotripsina. No entanto, existe uma ponte única, que é específica da serinoproteinase de veneno, então as diferenciando de certa maneira, ainda que sutilmente, das enzimas, como por exemplo a tripsina. Com relação à estrutura terciária, o arcabouço ou tridimensional, este é, sim, semelhante à da tripsina. Esta é a estrutura tridimensional, uma representação dela, da primeira serinoproteinase de venenos de serpentes que teve a sua estrutura cristalográfica determinada. Então, a gente vê aqui, o sítio catalítico fica nessa fenda que a gente observa entre duas regiões da molécula. Na verdade, são duas estruturas na forma de barril, cada um deles formados por 6 folhas beta. E no centro, então, nessa fenda, é que se encontram aqueles resíduos de histidina, ácido aspartico e serina, formando a tríade catalítica. Uma outra coisa importante é que elas, na sua maior parte, acredito que todas, têm pelo menos um sítio de glicosilação. Elas são, na sua maior parte, glicoproteínas, que vão ter graus de glicosilação diferentes. Uma mesma enzima pode apresentar no veneno formas diferentes com diferentes graus de glicosilação e a comparação de sequências de estruturas primárias de várias delas mostram vários sítios de glicosilação e encontrados em regiões diferentes da estrutura primária. Como eu disse, a maior parte das serinoproteinases de venenos apresentam apenas uma cadeia polipeptídica, de cerca de 230 a 35 resíduos. Porém, existem
dois grupos dessas enzimas, que são mais raros e peculiares com relação à estrutura, pois essa estrutura é mais complexa. Essas serinoproteinases só foram descritas até o momento em venenos de algumas serpentes elapídicas australianas. E elas exercem a atividade de ativar especificamente a protrombina, gerando trombina. Elas foram classificadas por Kinney nos grupos C e D dos ativadores de protrombina. Elas apresentam, então, um domínio catalítico, que corresponde exatamente à estrutura de uma serinoproteinase, mostrado aqui e aqui, mas como vocês podem ver, existem outras estruturas não catalíticas, outros domínios, como uma região que é semelhante ao EGF, um domínio do tipo GLA, que conferem, então, especificidades especiais, peculiares para esse tipo de serinoproteinase. A atividade enzimática dessas enzimas pode ser inibida por alguns mecanismos diferentes. Uma maneira de inibir essas enzimas e até desta forma se conhecer melhor a natureza de uma enzima proteolítica nova, né? No caso, se a natureza dela não é conhecida, uma maneira é modificar a serina reativa, a serina 195, pela incubação com compostos como, por exemplo, fenilmetilsulfonila, ou PMSF, ou de isopropilfluorofosfato, que é o DFP. Se uma enzima desconhecida for submetida à incubação com esses compostos e a sua atividade enzimática for inibida, isso indica que um resíduo de serina é importante para a realização da catálise, e isso indica que pode se tratar, então, de uma serinoproteinase. Uma outra maneira de inibir essas enzimas é pelo uso de compostos miméticos de substrato. Como eu disse, elas têm afinidade ou preferem clivar ligações peptídicas em que resíduos de arginina ou lisina estão localizados na posição P1, ou seja, anterior à ponte a ser clivada. Então, elas gostam de resíduos de arginina e lisina. Esses compostos, a benzamidina e a paraminobenzamidina, são parecidos com a arginina e dessa forma elas competem com o próprio substrato, com a arginina, pela ligação ao sítio ativo, e dessa maneira eles acabam então inibindo a atividade enzimática dessas enzimas. Uma outra classe de compostos inibidores, aí tem alguns, né, não apenas um, são os inibidores proteicos extraídos de algumas plantas, principalmente de sementes, como é o caso do SBTI, que é o Soybean Trypsin Inhibitor, uma proteína pequena que é então extraída da soja e que é capaz de inibir a atividade proteolítica de serinoproteinases, como a tripsina e as enzimas de veneno. Essa classe de enzimas tem sido objeto de estudo por pesquisadores há muito tempo. Esta é uma linha que mostra uma série de eventos importantes sobre o conhecimento a respeito dessas enzimas e a sua participação no envenenamento. Então, estudos formais a respeito de enzimas proteolíticas de veneno tiveram início no século XVIII com um pesquisador chamado Felice Fontana, que realizava experimentos injetando venenos de víperas em animais, e ele observava os efeitos do envenenamento. Ele foi o primeiro a mostrar que o envenenamento por serpentes da família Viperidae causava distúrbios na coagulação sanguínea, coagulação ao mesmo tempo e hemorragia. E ele descreveu isso muito bem em um tratado publicado em 1781, já indicando então que enzimas proteolíticas eram importantes causadores daqueles efeitos. Os principais eventos que ocorreram e que propiciaram o conhecimento que nós temos hoje a respeito das serinoproteinases de venenos de serpentes estão descritos aqui. Então, como eu disse, os estudos formais começaram no século XVIII com Felice Fontana, que observou então o efeito de venenos, sobretudo sobre a cascata da coagulação sanguínea. Em 1936,
von Klobuchar e Koenig, realizaram os primeiros estudos com uma enzima chamada batroxobin, que é uma enzima capaz de converter o fibrinogênio em fibrina de maneira semelhante ao que faz a trombina na nossa cascata de coagulação sanguínea. Em 1937, Eagle também, por seus estudos, revelou a significância fisiológica da cascata da coagulação sanguínea de mamíferos, utilizando para isso experimentos com venenos de serpentes. Em 1949, Rocha e Silva e colaboradores mostraram a liberação da bradicinina a partir de um precursor plasmático, que ele naquela ocasião ainda não sabia que seria o cininogênio, mas depois isso foi demonstrado. Então, utilizando o veneno da Botrytis jararaca, Rocha e Silva, em 1949, então, mostrou a existência da bradicinina. Em 1961, Haberman também foi o primeiro a demonstrar que o DFP era um inibidor específico e irreversível da atividade dessas enzimas proteolíticas pela modificação do resíduo, então, de serina 195. Temos aqui um pulo de 61 para 88, quando Yamashina e colaboradores publicaram a sequência do primeiro gene de uma serinoproteinase de veneno de serpente, que foi o gene da batroxobin. Até agora, esse gene, a estrutura gênica dessa proteína é a única conhecida a respeito de uma serinoproteinase de veneno de serpente. E o trabalho deles mostrou, interessantemente, que a origem evolucionária da batroxobin e das enzimas de venenos de serpente na verdade, a calicreína. As enzimas de veneno evoluíram a partir de um ancestral comum com a calicreína. O mesmo grupo, logo mais adiante, 3 anos depois, também publicou um trabalho mostrando a obtenção da batroxobina na forma recombinante. Também um trabalho pioneiro na produção dessas enzimas na forma recombinante. Em 96, Ono e colaboradores lançaram o conceito da evolução acelerada, pela qual passaram as enzimas, as serinoproteinases de venenos de serpentes. Nesse conceito está embutido o fato de que as sequências de cDNAs que codificam essas proteínas, a parte madura dessas proteínas, apresentam diversas substituições. As regiões dos resíduos que formam a tríade catalítica são mais conservadas, mas diversos resíduos em outras regiões são substituídos e diferentes entre as diversas enzimas, então indicando que essas mudanças que ocorreram no gene ou no mRNA que codifica essas proteínas levaram a essas modificações de aminoácidos e que isso está correlacionado com as diversas atividades biológicas que essas enzimas apresentam. Em 1997, o grupo do professor Cassian Bon, em Paris, publicou o primeiro trabalho em que foram feitas mutações sítio-dirigidas em uma dessas enzimas, que é o ativador de plasminogênio. Em 98, Bode e colaboradores publicaram a estrutura tridimensional da primeira serinoproteinase de veneno, então mostrando que de fato elas eram tridimensionalmente, estruturalmente parecidas com a tripsina. Mais adiante, então, Kinney e colaboradores demonstraram a estrutura daquelas enzimas que eu mostrei anteriormente, os ativadores da protrombina, dos venenos australianos, que apresentam uma estrutura muito mais complexa do que a maioria das enzimas das serinoproteinases. E, por fim, eu destaco o trabalho do professor Niewiarowski, que mostrou que algumas dessas enzimas que são capazes de ativar plaquetas, serinoproteinases que causam agregação plaquetária, que são capazes de exercer essa atividade pela clivagem específica do receptor PAR1, também de maneira semelhante à trombina. Este esquema descreve
as vias intrínseca e extrínseca da cascata da coagulação sanguínea. Deste lado nós temos o sistema fibrinolítico e aqui o sistema calicreína-cinina, que são os principais sistemas atacados pelas serinoproteinases e que vão ter desdobramentos no envenenamento pelas serpentes da família Viperidae. Então nós vemos aqui que são diversas as enzimas, diversos pontos que são atacados nesses sistemas pelas serinoproteinases de venenos de serpentes. No sistema calicreína-cininas, nós temos, então, enzimas semelhantes à calicreína que são capazes de clivar o cininogênio especificamente por proteólise limitada em 2 pontos, liberando a bradicinina, de maneira semelhante à calicreína. No sistema fibrinolítico, nós temos ativadores do plasminogênio, serinoproteinases que clivam especificamente o plasminogênio, liberando plasmina, então atuando sobre a fibrinólise, propiciando então o desequilíbrio da hemostasia. E na cascata da coagulação propriamente dita, são vários os pontos em que diferentes enzimas atuam, então levando a um desequilíbrio da hemostasia. Eu vou destacar aqui somente as enzimas do tipo trombina, que são aquelas que são capazes de converter especificamente o fibrinogênio em fibrina, levando então a coagulação sanguínea de forma semelhante ao que a trombina realiza. Como nós podemos ver, considerando os vários tipos de enzimas presentes aqui, são várias as maneiras em que a evolução aconteceu, propiciando que enzimas com especificidades diferentes para diferentes pontos da coagulação sanguínea permitissem então que o veneno se tornasse um arsenal de moléculas capazes de causar um desequilíbrio sério na hemostasia do animal ou da presa da serpente. Bom, nós vimos que são várias atividades enzimáticas que essas enzimas são capazes de realizar, atuando sobre pontos diferentes da cascata da coagulação sanguínea. No entanto, se nós analisarmos as suas estruturas primárias, nós vamos verificar que cerca de 65% das sequências dessas enzimas, ou dos resíduos na estrutura primária, são idênticos entre elas. As diferenças, que contam cerca de 35%, são então devidas à diversificação das sequências de aminoácidos em regiões não próximas ao sítio catalítico, principalmente. Isso causado então pelo fenômeno da evolução acelerada dessas enzimas. E também vamos observar que existe um número variável de sítios de glicosilação. As atividades biológicas dessas enzimas e a correlação delas com a atividade enzimática. Então, essas enzimas são capazes de realizar proteólise limitada, ou seja, proteólise específica sobre 1 ou 2 ligações peptídicas num determinado substrato, então gerando um produto que vai ter a clivagem e o produto vão ter importância na atividade biológica observada para aquela enzima. Por exemplo, enzimas do tipo trombina ou thrombin-like enzymes convertem o fibrinogênio em fibrina pela clivagem específica do fibrinopeptídeo A ou fibrinopeptídeo B na cadeia alfa ou beta do fibrinogênio. Enzimas que ativam o fator 5 vão gerar fator 5 ativo. Enzimas que ativam a proteína C vão gerar proteína C ativa, especificamente. Aquelas que ativam o plasminogênio vão gerar plasmina. Aquelas que têm atividade do tipo calicreína vão liberar bradicinina a partir do cininogênio. E aquelas que atuam sobre agregação plaquetária vão clivar especificamente o receptor PAR1, gerando então a ativação do próprio receptor e o desencadeamento dos eventos da agregação plaquetária. Existem outras enzimas que fazem, então, simplesmente a degradação de alguns substratos e principalmente o fibrinogênio pode ser degradado por elas, não clivado especificamente, então levando ao consumo do fibrinogênio.
Aqui nós temos algumas estruturas tridimensionais, cristalográficas, de algumas enzimas aqui demonstradas. Elas estão mostradas aqui em posições não exatamente iguais, não do mesmo ângulo, mas se nós pudéssemos fazer uma sobreposição dessas estruturas, nós veríamos que elas são muito semelhantes espacialmente ou tridimensionalmente. Por essa razão, considerando as diversas atividades biológicas que elas podem apresentar, que são oriundas da clivagem específica de alguns substratos, e o fato delas são tão parecidas entre si, leva então à formulação desse paradoxo, de como enzimas tão parecidas podem exercer ou apresentar especificidades tão peculiares sobre alguns substratos macromoleculares. Essa figura ilustra esse fato, mostrando então que a sobreposição também de três enzimas da família da quimotripsina, tripsina, quimotripsina e elastase, mostram estruturas muito semelhantes espacialmente. E se nós colocássemos aqui as enzimas de veneno, a estrutura delas, nós veríamos que essa estrutura não se modificaria muito. Pensando nisso, nós fizemos um estudo olhando para a interação e a atividade de duas enzimas presentes no veneno da Botrytis jararaca e que apresentam atividades biológicas completamente diferentes e agem sobre substratos completamente diferentes. São a PABJ e a botrombina. Elas têm, então, a estrutura primária delas, 65% de identidade, mas a estrutura primária não tem nenhuma correlação com o reconhecimento do substrato. A PABJ age sobre plaquetas, clivando o receptor PAR1 e levando à agregação plaquetária, que é uma das atividades da trombina. A botrombina age sobre o fibrinogênio, convertendo-o em fibrina, que é outra importante atividade da trombina. O que a gente sabe sobre a trombina? Além do sítio catalítico, que é semelhante ao das enzimas de veneno, ela apresenta dois exossítios, duas outras regiões ricas em resíduos básicos e que o número 1 é responsável pelo reconhecimento do fibrinogênio, da irudina e do receptor PAR1, sobre os quais a trombina age. O exossítio 2 está envolvido com a ligação à heparina, mas nós não sabíamos nada disso em relação a essas duas enzimas. Então, a modelagem molecular da interação delas com seus próprios substratos nos propiciou o reconhecimento de de uma região que pode ser importante, exossítios, que podem ser importantes no reconhecimento do fibrinogênio e do PAR1, no caso dessas duas enzimas. No caso da botrombina, então nós mostramos que os resíduos de 17 a 19 da cadeia alfa do fibrinogênio interagem com ela exatamente na fenda do sítio ativo, enquanto que uma região um pouco mais distante, que vai dos resíduos 30 a 41, essa região interage com o exossítio 1 da botrombina, que nós nomeamos assim, e que é também rico em resíduos básicos de maneira semelhante à botrombina, à trombina. No caso da PABJ, nós mostramos então que o receptor PAR1, o exodomínio do receptor PAR1, que é o substrato com o qual ela interage ao causar agregação plaquetária, dos resíduos 38 a 41, eles interagem direto, são capazes de entrar na fenda catalítica, enquanto que resíduos mais distantes do exodomínio desse receptor, que vão da posição 51 a 64, interagem também com um exossítio rico em resíduos básicos de forma semelhante à trombina. Então, mostrando que o sítio catalítico é importante para a interação com a região do substrato que vai ser exatamente clivada, enquanto que os exossítios, pelo menos no caso da PABJ e trombina, são importantes para a interação com outras regiões do substrato, conferindo então uma certa especificidade para essa interação. Por fim, alguns conceitos então que advêm de tudo isso que foi dito a respeito da estrutura e função dessas enzimas. O primeiro conceito é de que o reconhecimento dos substratos por essas enzimas
caracteriza-se pela sobreposição de alguns resíduos importantes para a interação com eles. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, no caso dos exossítios da PABJ e da botrombina, aqueles resíduos básicos localizados numa determinada região espacial, no caso da PABJ, eles são importantes para a interação com o receptor PAR1. E no caso do fibrinogênio e a botrombina, eles são importantes para a interação específica com o fibrinogênio. Então, para nós esclarecermos quais resíduos são importantes para a interação com cada substrato, seria necessário realizar mutações sítio-dirigidas exatamente nesses exossítios importantes para a interação com substratos, e não na região do sítio catalítico. Outra coisa importante é o fato de que os carboidratos têm um papel importante na estrutura e atividade de enzimas que são glicosiladas. E sabendo que essas enzimas, na sua maior parte, elas são glicosiladas e diferencialmente glicosiladas, é de se supor, então, que esses carboidratos, a posição em que eles se encontram na estrutura tridimensional, deve ser importante também, não só para a estabilidade, mas também para a especificidade com que essas enzimas interagem com seus substratos e exercem, então, as suas funções no envenenamento, por exemplo. Eu espero que, pelo que eu expus a vocês tenham também chegado à conclusão que as relações entre estrutura e função da serinoproteinase de venenos de serpentes são muito pouco conhecidas e que, dessa forma, muitos estudos ainda são necessários para que nós possamos entender os requerimentos básicos moleculares para a interação entre essas enzimas e os seus substratos específicos.